Atlas Intel, a nova Atlas Intel acaba de ser disponibilizada. Primeiro turno, Lula mantém 44,9% contra 35,9% de Flávio Bolsonaro. O Lula mantém vantagem na disputa eleitoral pela reeleição e lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno contra o Flávio. É o que aponta a mais recente Atlas Intel, divulgada hoje, há pouco, há menos de uma hora atrás. No primeiro turno, o petista manteve a liderança, apesar de ligeiro recuo de 1 ponto percentual dentro da margem de erro para os dois principais candidatos. Lula lidera com 44,9% das intenções de voto, ante 35,8% de Flávio Bolsonaro. Na sequência, Renan Santos aparece em terceiro com 7,8%, seguido por Ronaldo Caiado com 3,1%, Romeu Zema 2,8%, Samara Martins 2,1%, Augusto Cury com 1,6%, Cabo Daciolo com 0,1%, Aertes Dias, que eu nunca ouvi falar quem que é o Aertes Dias, do PSTU com 0,1%. Primeira vez que eu estou lendo o nome do Aertes Dias. Brancos e nulos somam 0,6%, enquanto 1% não soube responder. O gráfico está aí na tela, para quem nos acompanha pelo vídeo. Vou ler aqui para você. Deixa eu pegar. O Renan Santos manteve o 7,8% registrado na última Atlas em junho. Flávio Bolsonaro caiu mais 1 ponto. Ele foi de 36,6%, 1 ponto é 0, alguma coisa. Ele caiu de 36,6% para 35,8%. Em junho ele estava com 36,6% e agora ele tem 35,8%. O Lula também recuou, segundo o Atlas Intel, quase 2%, de 46,3% para 44,9%. Então o Lula desceu, Renan manteve, segundo a Atlas Intel, o mesmo percentual. Ontem ele tinha dito na rede social que cairia nessa pesquisa de hoje, que ele já tinha uma informação, pelo menos manteve o mesmo resultado. Deixa eu pegar aqui o Caiado. Caiado foi o único que cresceu. Saiu de 2,9 para 3,1. O Romeu Zema também cresceu nessa. 0,8 ele cresceu, saiu de 2 para 2,8 nessa pesquisa agora, Atlas Intel de hoje, da manhã desta quarta-feira. É um resultado, volta aqui para mim, é um resultado desesperador para o Flávio Bolsonaro e também preocupante para o Lula. O Renan Santos manteve a sua margem de 7,8%. E o que cresceu mais aqui nessa pesquisa entre todos os colocados foi o Caiado. Agora, quem caiu mais entre todos foi o Lula. Lula tinha 46,3% em junho, foi para 44,9%. Na verdade, ele e o Flávio caíram juntos nessa pesquisa agora. O maior crescimento do Lula foi registrado no mês na Atlas Intel, né, que eu estou lendo aqui, de março deste ano. Ele apareceu com 40,1% em março. Em junho, ele apareceu com 36,6%. O pior resultado foi em maio, que ele apareceu com 34,3%. Em dezembro, ele estava, olha só como ele estava ruim na Atlas Intel, o Lula. O Lula em dezembro aparecia com 29,3%. Está o gráfico na tela para você que nos acompanha pelo YouTube. São 8 horas e 7 minutos. Foram 5.021 entrevistas realizadas entre 22 a 27 de julho. O registro lá no TSE 08602/2026. A margem de erro é de 1 ponto para mais ou para menos. Rapaz, vamos ver segundo turno. Tem um gráfico do segundo turno aí, Luiz Melodia? Coloca aí. Gráfico de segundo turno, que também é muito ruim para o Flávio Bolsonaro. A diferença deles é muito grande. Lula aparece com 49,2%. O segundo turno com Flávio Bolsonaro com 42,9%. Então, na margem de erro também nessa pesquisa de segundo turno da Atlas Intel, Lula ganharia a eleição. Tranquilamente, inclusive, se esse for o resultado. Diferente do resultado de 2022. Se a eleição fosse hoje, né? Porque pesquisa eleitoral é um retrato agora, é um frame deste exato momento. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias.
Atlas Intel também simulou disputas de segundo turno contra outros nomes da oposição. Caiado venceria, segundo Atlas Intel, Caiado também perderia para Lula. Lula apareceu com 48,2% ante 38,9% do Caiado. Diferente daquela... Qual foi a que saiu? Foi a Datafolha? Que mostrou o Caiado ganhando do Lula no segundo turno? Em uma eventual disputa contra Zema, Lula também venceria o governador de Minas por 48% e Zema tem na pesquisa 39,6%. Apesar da vantagem contra a maioria dos outros pré-candidatos no primeiro turno, a disputa direta contra Renan Santos seria o cenário mais favorável para o petista. Lula venceria o postulante do Missão por 47,6% ante 30,2%. Neste cenário, o número de brancos e nulos ou que não souberam responder sobe para 22%, a maior taxa registrada entre todos os embates. Rapaz, segundo a Atlas Intel, que eu estou lendo, segundo a Atlas Intel, quem tem a maior derrota com Lula no segundo turno seria o Renan Santos. Os números reforçam a liderança do petista em todos os cenários do segundo turno testados pelo Instituto, enquanto Flávio permanece como candidato à oposição, que oferece maior competitividade contra o sistema. Este parágrafo é o que mais alimenta as esperanças e a continuidade da campanha do Flávio Bolsonaro, que ele ainda aparece como o único representante da oposição, entre aspas, oposição contra o Lula, é o único que aparece com maior percentual. Mas isso não adianta para absolutamente nada, né? Pode passar a eleição, ele perder, e ele vai dizer o quê? Que foi entre todos os que se colocaram contra o PT, ele foi o mais bem colocado. Vai servir para negociar cargo, vai servir para dizer, olha, tive não sei quantos milhões de votos. É isso que ele vai tentar buscar ano que vem. Apesar da liderança na intenção de voto, o governo do Lula segue caindo na avaliação positiva e atingiu um patamar semelhante ao observado em março do ano passado, quando os que consideravam a gestão ótima ou regular somavam 37%. Deixa eu ver aqui. Nessa rodada, a avaliação positiva caiu de 40% em junho para 37,9% em julho. Os que consideram a gestão ruim ou péssima subiram de 48% para 49%. O grupo que considera o governo Lula regular oscilou de 12% para 12,7% dentro da margem de erro. Por outro lado, a avaliação da imagem de Lula oscilou positivamente pouco acima da margem de erro. Nesta rodada, o petista é aprovado por 47,6% do eleitorado, ante 46% em junho. A avaliação negativa oscilou dentro da margem de erro, caindo de 52% para 51,2%. Resumindo toda essa pesquisa, colocando a margem de erro, o cenário se mantém estável para todos os candidatos. Acho que não, tirando o Flávio Bolsonaro, que caiu mais, né? Colocando a margem de erro, ele caiu muito mais. Colocando a margem de erro para o senhor Lula, ele pode dizer que manteve. Agora, o Flávio Bolsonaro, colocando a margem de erro, mesmo a margem de erro, se complica ainda mais. São 8h11. Para você que está chegando agora, Atlas Intel acaba de sair. Lula 44,9%, Flávio 35,9% primeiro turno. Segundo turno, repetindo mais uma vez aqui, Lula 49,2%, Flávio Bolsonaro 42,9%. Vanessa, bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia a todos queridos ouvintes, todos da Brado. É isso aí. Essa pesquisa aí da Atlas Intel, Timóteo, nos dá um norte, né, sobre a vitória e possível vitória do Lula realmente. Eu não vejo motivo para a campanha, por exemplo, do Flávio comemorar que ele é mais competitivo no segundo turno, porque a gente tem, sem dúvida nenhuma, outros players aí, principalmente o Renan Santos, que é o terceiro lugar, e essa pesquisa ela também nos traz um reflexo muito melhor do Renan, porque ele está à frente do Caiado com uma vantagem significativa e não a vantagem apresentada em outras pesquisas, onde Caiado e ele tinham praticamente empate técnico, né? A gente já vê o Renan tendo uma expansão de comunicação muito maior do que o Caiado. E pensando aí em Caiado e Renan como os dois
que podem vir aí a conseguir a derrocada do Flávio diante dos escândalos que virão e até, quem sabe, um segundo turno, a gente avalia que são 2 candidatos que não são conhecidos. Quem é nosso ouvinte aqui, que acompanha a política, conhece muito bem ambos. Mas se você vai para o interior da Bahia e fala de Renan Santos, se você vai para a população ribeirinha do Pará, para a roça, né, no meio lá de Minas Gerais, muita gente não vai conhecer, certo? E quando a gente fala em Nordeste, o nome do Caiado é um nome muito fraco. É um nome que ninguém tem assim, o conhecimento. Porém, a campanha vai começar. E a campanha eleitoral, ela dá visibilidade para esses candidatos. Ela vai trazer esses candidatos como uma opção para a população. O pessoal fala, ninguém assiste horário eleitoral. Você se engana. Essa parcela do público, que é muito importante, infelizmente, é uma parcela que vota, que, na minha opinião, sequer deveria votar, mas é uma parcela que vota, né? Ela vai ter acesso a essas falas, vai ter acesso à propaganda eleitoral, não do Renan, mas do Caiado, né? Então, a gente está diante de uma possibilidade realmente de reviravolta, na minha opinião, porque o Flávio ele só tende a cair, certo? Não é motivo de comemoração você estar a 10 pontos abaixo do seu principal oponente. Não é motivo de comemoração no segundo turno você perder de maneira significativa pelo seu oponente. Porque se você analisa, a campanha do Flávio ela não tem como ter ascensão. A rejeição dele é altíssima e ela só tende a aumentar, a crescer mais ainda. Então, a Atlas Intel ela nos dá um norte positivo nesse aspecto, né? Porque o Flávio não tendo, mais uma vez, nenhum tipo de crescimento, significa que outro candidato pode vir, assim, ocupar esse lugar no segundo turno. Agora, o resultado do Renan, eu acho positivo. Muito positivo. Vanessa? Foi o único que manteve a Atlas Intel aí 7,8%. Isso mostra a consolidação do trabalho dele nessa campanha eleitoral. Inclusive, quero mandar um abraço para ele, mandei uma mensagem hoje cedo, ele me respondeu. 8 horas e 15 minutos, engraçado o negócio. Que eu não vou falar, só de bastidor. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado dele, não é surpresa, não é segredo que eu votarei no Renan no primeiro turno. E a preocupação do Flávio Bolsonaro é o senhor Renan Santos. Impressionante a mobilização de blogueiros bolsonaristas para atacar o Renan, né? Desde sexta-feira passada até hoje, estamos na quarta-feira, dia 29, ontem teve vídeo, live, só com besteira. É um show de chorume o que esses caras dizem a respeito do MBL, principalmente da figura do senhor Renan Santos, candidato a presidente da República. Mas eu acho o resultado dele importante, eu acho que é decepcionante para eles. Porque eles estão trabalhando, aquele negócio é cansativo. Claro. Viajam o Brasil inteiro. Eles já esperavam estar com 2 dígitos nessa gente, Atlas Intel. Eles falavam isso, que em agosto, na verdade para agosto, né, que eles diziam, estamos ainda no finalzinho do mês de julho. Mas eu acho um resultado positivo, equipe do Renan, MBL, muito positivo. Consolidado. Todo mundo caiu, o Flávio caiu mais um pouco, o Lula caiu, o Zema e o Caiado cresceram um pouco, acho que não chegaram, acho que o Caiado cresceu mais aí nessa pesquisa, mas o número do Renan mostra a estabilidade de um projeto político numa campanha política, Vanessa Moreira. E continuem firme, né? Um recado aí para o pessoal do MBL, continuem firme, porque o projeto do Renan Santos, ele não é um projeto a curto prazo, é um projeto a longo prazo. E o que tiver de ser, será e virá, com certeza, frutos dessa corrida eleitoral, sem dúvida nenhuma. Então, eu acredito que é um resultado muito positivo, como falei aqui, né? A gente vai ter aí um oponente que é o Caiado, que vai vir com muita força. Não se esqueçam disso, ele está com o Kassab colado. O Centrão não quer Flávio, né? O Centrão não quer Flávio e o povo brasileiro quer alguém disruptivo.
E quando o Renan tiver a possibilidade de falar com esse povo, que as atenções se voltarem para a eleição, eu acho que ele vai ter muita chance de continuar furando a bolha. Ele já furou a bolha, mas assim, existem regiões muito inóspitas aqui no nosso país, que é nessas regiões que a esquerda principalmente aposta, né? E eu acho que tem muita chance do Renan ter um crescimento bem significativo nessa corrida eleitoral, em relação aos demais oponentes. E o Flávio, a tendência é só declinar. Daqui para frente vai ser declínio, com certeza. Eu acho que eles estão esperando oficializar aí até o dia 5, né, essa campanha, porque vai ter coisa, vai ter vídeo, vai ter escândalo de corrupção, de maneira mais forte, mais abrasiva, sem dúvida nenhuma, envolvendo o Pangaré, envolvendo o Banco Master. Aguardem. São muitas as possibilidades aí para a campanha do Flávio derreter cada vez mais, e vai ter a força da esquerda nesse empenho. Então, esse segundo lugar aí, que é possível um segundo turno, né? É o cenário mais provável no Brasil hoje, é um segundo turno, porque, de certa forma, temos o Lula também com a sua popularidade desgastada. Então, a chance de um segundo turno ela é evidente e ela está em aberto. Apesar dessa distância muito grande do Flávio para o Renan e para o Caiado, a campanha vai começar. E esse crescimento do Flávio ele tende a descer vertiginosamente. Crescimento do Flávio? Não, o crescimento não. O percentual do Flávio, ele tende a descer vertiginosamente. O percentual do Flávio foi feliz demais em dezembro, janeiro, fevereiro, que eu, inclusive, fiquei muito surpreso. Mas depois vai ser só nem declínio. Começou a campanha. Acho que o desejo do Lula era o Flávio, nesse exato momento, continuar com, sei lá, 50%, 48%, empatado. Olha, vem cacete, viu? São 8 horas e 20 minutos. Daqui a pouco eu vou dizer, Vanessa Moreira, este apresentador que vos fala recebeu uma informação quente ontem de bastidor da campanha do senhor Flávio Bolsonaro. E eu vou dizer aqui para você a arma que eles estão planejando usar, que na verdade é a única arma do senhor Flávio Bolsonaro. Algumas pessoas já imaginam. Eu recebi essa informação de uma fonte, daqui a pouco eu falo aqui no programa, me lembra, viu? Que eu acabei de anunciar isso aqui no X. Vou dar um tempo, daqui a pouco eu conto. Agora até eu tô curiosa, porque eu não tô sabendo dessa informação. Não, acho que você já imagina, mas uma pessoa me ligou, conversei com uma pessoa ontem, ele me disse, olha, a arma do Flávio, que eu tô ouvindo do bastidor, é que eles vão fazer isso para tentar ganhar a eleição. É uma besteira. Assim, besteira é essa arma que eles utilizarão, mas é interessante. Eu imagino. Fala, o que você acha que é? O que eu acho que é? Eu acho que é uma simulação de ataque. Não, nada disso. Tiro. Não é uma arma, na verdade. Eles acham que isso vai dar uma pressão e vai ser... Eu falei até para a pessoa ontem, isso vai dar o efeito reverso. O tiro sairá pela culatra mais uma vez e vai prejudicar o Flávio Bolsonaro. Será que eles já não viram isso? Mas... Ou o papi dele no... Não tem nada a ver com o pai, não. São 8 horas e 21 minutos. 8h21. Daqui a pouco eu vou anunciar, viu? Então fique ligado aí, me lembre. Depois dessa notícia do Banco Master, eu vou falar bastidor que eu recebi da campanha do Flávio Bolsonaro. Ficou para trás a possibilidade de Vorcaro trocar o criminalista que o defende. Ou seja, deixar de ser cliente de Sérgio Leonardo, constituído desde sua primeira prisão em novembro do ano passado, e contratar César Bittencourt, que no ano passado foi o responsável por conduzir o acordo de delação premiada de Mauro Cid, o ex-faz-tudo de Jair Bolsonaro no inquérito do golpe. Bittencourt esteve com Vorcaro na Papudinha na sexta-feira passada. Também se reuniu com o Leonardo e, apesar de Bittencourt ter dito publicamente que estava assumindo a causa, nada muda na defesa de Vorcaro, exceto talvez a estratégia. Uma terceira tentativa de delação premiada é uma ideia aposentada. Agora será feita uma defesa nos moldes clássicos. Olha só. 6 advogados do escritório do Sérgio Leonardo, por exemplo, estão trabalhando em cima das transcrições que a PF fez das mensagens encontradas nos celulares de Vorcaro. O objetivo é encontrar alguma diferença entre o que consta ali e o que foi para os autos. E eu acho que essa informação e esse plano dos advogados do Vorcaro
já está fechado com membros do judiciário brasileiro. Entendeu o que eu estou dizendo ou não? Essa estratégia foi repassada por alguns dos membros do judiciário que estão preocupados com este caso Vorcaro. Vão tentar mostrar as discrepâncias desses dados da Polícia Federal, os dados dos celulares do Vorcaro, para invalidar todo o processo do senhor Daniel Vorcaro. Mas eu acho que isso não parte dos advogados. Isso é uma estratégia adotada, eu não vou dizer quem, porque eu não quero me preocupar, pelos figurões, pelos big shots do STF. Vanessa Moreira, você entendeu o que eu estou dizendo, não? Com certeza. Com certeza. Você acha que os advogados têm a ideia da cabeça deles ou eles ouvem de fulano, de ministro? Olha, vai lá e busca nisso que a gente pode mostrar que tem discrepância, que vocês podem pedir a invalidação dos autos. Olha... Eles são orientados, né, a essa construção de narrativa, porque assim, as provas, elas são muitas, elas são robustas. São 10 celulares apreendidos com muitas conversas e muitas possíveis gravações. Esses celulares foram, inclusive, passaram aí por averiguações, né, técnicos para desbloquear as mensagens. E, assim, o que a gente já teve acesso é só uma brincadeira, é só uma cerejinha ali nesse bolo. Né? Aquelas conversas de peleleca e tudo mais, é bobagem perto do que virá por aí. Acho que tem muita coisa muito robusta, né? Quem sabe até tramas. A gente já tem a evidência de um grupo que funcionava como uma milícia pessoal do Vorcaro para ataques, não só de reputação, mas ataques físicos às pessoas. Então, imagina o que pode vir desse grupo ou de algumas conversas com milicianos que trabalhavam para o Vorcaro a título do principal e mais famoso, que era o sicário aí, também amigo do Flávio Bolsonaro. Certo? Imagina o que pode ter nessas conversas. Tramas, perseguições, planejamentos de execução. Acho que muita coisa pode surgir disso. E, sem dúvida, invalidar essas mensagens, invalidar o que já veio à tona, é o caminho. É um caminho plausível e um caminho onde tem respaldo jurídico. E eles vão buscar, junto com os superiores, né, que também têm interesse em dissipar esse caso, em acabar com isso, em dar um tom de perda de credibilidade, nesse caso, eles têm o interesse total, né, nesse processo todo, da mesma maneira que o Flávio e da mesma maneira que praticamente toda a classe política. Perfeito, Vanessa. São 8h26, 8 horas e 26 minutos. Rapaz, daqui a pouco eu vou dizer a bomba. Você não disse que ia falar agora? É daqui a pouco. Tá igual segura. Tá igual aquele, como era? O Gugu Liberato, que passava o domingo inteiro a gente esperando João ele Kleber, falar do... João Kleber. Não, o Gugu fazia isso também. Para. Calma, daqui a pouco eu vou falar. Não, vou falar agora. Ontem me falaram o seguinte, que o Trump... Pronto, já entendeu, né? A arma deles é o Trump. Gente, não. O Trump vai fazer agora, e várias pessoas sabem, isso não é extremamente secreto o que eu estou dizendo. Vários, até digitais influencers bolsonaristas já sabem o que eu vou dizer. Eles estão aguardando, parece que o Trump vai mais uma vez fazer um pronunciamento gigantesco, não em relação ao Brasil, mas falando sobre a fraude lá. Ele já falou semana passada, mas ele vai fazer um big evento com coisas da CIA e FBI e vão citar o Brasil nesse negócio. Então tá explicado aquele pronunciamento do Flávio. Exatamente. Que a gente achou que tinha... que a gente achou que era para invalidar a campanha dele. É para conectar com o discurso do Trump, que o Trump vai fazer isso lá nos Estados Unidos. A mídia americana já está falando disso, só que poucas pessoas sabem que vai citar o Brasil, vai dizer que teve fraude em 2022, em 2018 também teve fraude, que Bolsonaro ganharia no primeiro turno, e fraude na Venezuela. Eles vão citar vários outros países, uma investigação da CIA, isso será dito num evento que será um big deal do governo americano, e vão falar do Brasil com provas muito importantes, aí, destrutivas, segundo a minha fonte, para o governo Lula.
Agora, resta saber se isso vai funcionar. Eu acho que pode ter o efeito reverso, porque o Trump está num momento de impopularidade lá na terra dele, está fazendo de tudo para desviar o foco das constantes cobranças em relação ao caso de Jeffrey Epstein, porque os documentos continuam fechados. São milhares de documentos ainda bloqueados, fechados. Semana passada o Trump estava fazendo um discurso, ficou sem graça, completamente constrangido. Não sei se vocês viram. Uma mulher gritou lá e disse: "Você é protetor de pedófilo." Ele ficou constrangido, parece que o serviço secreto tirou a mulher lá do evento. Tá uma loucura. Então ele não está num bom momento, mesmo sendo uma informação importante. Parece que a CIA vai levar informação sobre o Brasil, mas liberaram um documento agora sobre o Brasil que Metrópolis liberou anteontem. Não teve a repercussão que eles imaginavam. Tudo que a minha fonte disse ontem. Então, o que eles estão contando? Acho que daqui a um mês vai ter esse negócio. E o Javier Milei, Trump e Flávio Bolsonaro, essa tríade, eles trabalharão para que o Flávio vença a eleição, fazendo esses embates com a ajuda do governo americano. Ajuda do governo não, com a ajuda mais do... acho que debaixo dos panos vai ter ajuda do governo americano, mas isso não pode aparecer no Brasil, porque inclusive até os responsáveis podem ser punidos e presos por crime de lesa pátria, de traição. Eles vão utilizar isso aí para ganhar do Lula. Eles sonham com isso e a única coisa que eles têm é esse negócio aí. O que a minha fonte disse ontem, o que não é muito segredo. Algumas pessoas lá em Brasília, várias pessoas, não somente da política, já sabem, como o gabinete do ódio organizado aí de destruição de reputação dos deputados bolsonaristas, dos influencers, já sabem disso também. São 8h30, então eles estão achando que isso vai mudar radicalmente. Eu não sei o que vai acontecer de fato. Se for comprovado fraude, tá, eu não duvido que teve ou que não teve. Esse assunto é complexo. Mas o que muda? Quem está à frente do Brasil? O Trump vai fazer alguma operação terrestre, como fez com o Maduro, para pegar o Lula? Vai prender, o Moraes? Então, Vanessa, essa é a informação. Eu não vejo isso de maneira a revolucionar aí como eles devem estar entendendo. Primeiro porque os próprios bolsonaristas, esse pessoal que está lá nas Américas, né, na América do Norte, já descredibilizou essa influência norte-americana. Eles mesmos já tiraram do imaginário do brasileiro que a solução virá dos Estados Unidos. Porque foi tanta mentira, tanta atrapalhada, é Magnitsky, é taxação, é um monte de loucura que eles colocaram, né, como sendo um grande... Até a própria questão da Venezuela, que o povo ainda está em uma situação melhor, mas ainda vive muito problema lá na Venezuela, que eles... venderam como se fosse chegar o Trump e tomar o governo, tornar a Venezuela uma colônia norte-americana. Não é bem assim que as coisas funcionam na vida real, né? Isso é só no filme que eles elaboram aí na cabeça deles. Então, isso tudo está ficando cada vez mais evidente para toda a população, principalmente para a população brasileira, que está começando a entender que o político precisa trabalhar aqui dentro. E eu acho que isso só tende a enfraquecer o Flávio. Porque eu também acho, concordo. Isso só tende a enfraquecer, porque o Lula vai pegar isso e vai usar discursos nacionalistas, né? Ele vai usar a questão de proteção do Brasil, de soberania do país. Ele já viu que isso deu certo. Quando ele teve a oportunidade lá na época da taxação, o marqueteiro dele colocou ele, inclusive, com gravata da cor do Brasil, fazendo um pronunciamento bastante, entre aspas, conservador nos moldes bolsonaristas na televisão. Então, eu acho que vai enfraquecer muito a figura do Flávio. E, na antemão disso tudo, como candidatos aí, oponentes ao Lula, e de direita a gente tem o Renan, e tem o Caiado, que é um forte oponente ao Lula, que com certeza não vai endossar isso. Vai falar que tem que ser investigado e tal, mas vai passar batido, porque, gente, é a CIA, não é
Assim, isso precisa ser validado dentro do país, precisa ter... Não, eles estão esperando só impactos eleitorais com esse negócio. Mas não vai ter. Deixa eu até ratificar o que a pessoa me disse. Eles não estão esperando alguma operação, nada do tic-tac. O resultado deles, que eles imaginam, é positivo do ponto de vista eleitoral. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal.